O PT surge na virada dos anos 70 para os anos 80 como um projeto de uma geração. Era todo mundo jovem. O Dirceu devia ter seus 19, 20 anos, quando trocou tiro lá na Batalha da Maria Antônia, lá em São Paulo, que foi uma batalha entre guerrilheiros de esquerda com estudantes do Mackenzie que eram de direita. Foi uma batalha lá, uma troca de tiro campal que aconteceu numa região ali mais central de São Paulo. Aquilo definiu o movimento estudantil, a luta contra a ditadura. Esse membro de Dirceu foi para fora do Brasil, treinou, volta e encontra movimentos que sabotaram e tomaram a Igreja Católica por dentro, com a maldita teologia da libertação, que aprisionou a Igreja Católica por muitos anos numa ideologia vagabunda, vocês sabem disso. Se juntou com o movimento operário de onde surgiu o Lula, com os movimentos estudantis, com parte da intelectualidade brasileira, e tinha grandes intelectuais na fundação do PT. Cito Sérgio Buarque de Holanda, autor de Raízes do Brasil, que é um dos livros que mais me influenciam, baita de uma obra. Cito Raimundo Faoro, ou seja, eles juntaram um projeto geracional que envolvia de intelectual a sindicalista, de estudante a artista, montaram um partido político em 1980, penaram, quase ganharam a eleição de 89, e dali em diante tomaram o pau do Fernando Henrique até vencer em 2002. Se vocês olharem direitinho, desde a primeira eleição da redemocratização até 2022, as eleições brasileiras foram pautadas pelo PT, e a reação ao PT é a coisa mais triste que possa existir, que é o antipetismo. Não é nem o PSDB, é o antipetismo. E por que o antipetismo é triste? Porque quando, eu já falei isso em vários eventos, quando você se define como negação de algo, você não é nada. Você não é nada. Para quem aqui é de exatas, tem matéria e antimatéria. Você é antimatéria. Nós não temos que ser negação do petismo. Nós temos que ser algo. E aí veja a nossa história. Impeachment da Dilma, 2016. Apoio à época à Operação Lava Jato. Fizemos as manifestações que em 18 levaram o Lula para cadeia, junto com a Operação Lava Jato. Quando vem um governo de direita, tomado de bandido retardado, bandido de QI baixo, a gente se opôs e quase acabamos. Deram a gente como acabado, como morto. Resilientes, criamos nossa revista, criamos o nosso aplicativo, criamos a nossa militância, a nossa academia de formação e criamos nosso próprio partido. Aí, de repente, aparecemos na eleição e, do ponto de vista ideológico, já, não estou falando no final da eleição, hoje, somos uma das 3 forças ideológicas do Brasil. O Brasil hoje é discutido por direita bolsonarista, que é mongol, que não tem literatura, que não tem tradição de nada. Ele só ficou, mito. A esquerda, que saiu de Raimundo Faoro e Sérgio Buarque de Holanda e parou em, ei, eu tenho um pênis, posso entrar nesse banheiro feminino? Que é o que esses caras viraram. Ei, por favor, eu tenho um pênis, posso entrar no banheiro que está sua filha? Esse se tornou o bloco. Ah, Renan, você está exagerando? Ah, estou exagerando? Quem é a deputada de esquerda que vai ter mais votos esse ano? Veja as discussões da esquerda brasileira. Quando não são essas discussões sobre esses temas, a discussão vai pro vamos voltar com o comunismo aí, Jones Manuel, essas coisas. E nós, que temos livro de proposta, que temos uma visão muito diferente de desenvolvimento econômico do Brasil, que queremos reconciliar a história brasileira, que temos orgulho das nossas raízes, que temos orgulho das nossas origens, que imaginamos que podemos ser uma das 5 maiores nações do mundo, que mesclamos uma perspectiva econômica que vai desde o precisamos industrializar e o Estado vai ter um papel nisso, com vamos cortar gasto como se não houvesse amanhã para fazer os juros baixar. Que a gente acredita na iniciativa privada pra caramba, mas acha que o Estado também tem que investir. Que vai matar bandido como se não houvesse amanhã. Que acha que matar bandido não é só política pública para garantir segurança. Isso nossos candidatos têm que entender. Quando vierem perguntar para vocês, não, existem outras políticas que funcionam também? Olha, podem ter outras políticas que funcionam para além do quero matar esses caras. Mas matar bandido não é só sobre fazer uma política pública funcional. É sobre gerar coesão nacional e um senso de pertencimento a uma nação e entregar para o Brasil uma coisa que o Brasil precisa desde sempre,
uma guerra que nos faça ser brasileiros do norte ao sul do Brasil, do gaúcho até o cara de Rondônia, do paraibano até o cara do Mato Grosso. Todos nós temos que entender que nós temos hoje, veja só, um inimigo comum que se infiltrou em todas as nossas cidades. O BDM na Bahia é o BDM da Bahia. Mas aqui vocês têm o Al-Qaeda, que eu descobri o nome, que é a facção local, a nova Al-Qaeda. No Rio Grande do Sul eles têm 13 facções diferentes. Cada lugar tem a sua, e nacionalmente a gente tem o PCC e o Comando Vermelho que participam de todos os lugares. Mas a real, mais do que a política pública que funciona, entregar a guerra é entregar uma chance de nós sermos brasileiros juntos, enfrentando o mesmo inimigo, para além da Copa do Mundo, que é o único momento em que os brasileiros falam, somos parte de uma mesma coisa. Nós temos que ter essa guerra para que a gente possa vencer essa guerra juntos. Muito mais do que vocês comemorarem um gol do Neymar, ou uma chance de ter um hexa, eu quero que vocês comemorem a libertação dos seus bairros, das suas cidades, a prisão dessas pessoas que te assaltam, dos caras que esculacham o pai de família que está chegando em casa e está com o celular na mão, que esculacham uma menina que é mais bonitinha, e aí que o traficante quer sair com ela, e se ela não quiser sair, ele vai abusar ela. Eu quero acabar com esses caras, vocês querem acabar com esses caras, a galera lá no Pará quer acabar com eles, no Rio Grande do Sul quer acabar com eles. Mas Renan, você está sendo sanguinário. Sim. Sim, estou. Olha que leve. Sim, sim. Nós vamos desfilar, né, em ruas com aqueles corpos deles largados ao chão, naquelas fotografias, e vamos falar antes eles do que minha mãe. E só um ponto que é fundamental. E sabe qual é o resultado disso? Sabe qual é o resultado disso? É a gente começar a viver num país em que a gente tem o mínimo da normalidade que a gente encontra quando a gente visita qualquer vizinho nosso. Sabia que se eu for para o Paraguai, é mais seguro do que andar nas ruas daqui do Brasil? Sabia que se eu for para assim, se eu comparar com o Uruguai, assim, o Uruguai é mais seguro do que a Europa. A Argentina também. Nossos vizinhos, se eu for falar do Chile, mesma coisa. Nossos vizinhos não vivem o inferno que a gente vive. A gente aceita esse inferno. Vocês aqui na Paraíba têm um índice de 29 homicídios a cada 100 mil habitantes. São Paulo, que eu acho que está em primeiro, ou melhor, assim, em termos de homicídio, são 5. 5,2. O que eu estou sabendo é que vai cair para 4, alguma coisa. Um país sério, como os Estados Unidos, acho que é 4,9. Vocês estão sendo alvo de um genocídio. Vocês estão morrendo. A gente nem se liga. Aqui na Paraíba vocês estão morrendo e morrendo muito. E quem falou isso? É uma guerra só de um lado. Porque não existe guerra pior do que aquela em que um lado sabe que é guerra e o outro finge que não tem um problema. Quando você finge que não tem competição, quando você finge e você tenta negar que existe algo muito mal acontecendo contra você, você permite que aquele mal chegue contra você. Veja, muitos jornalistas falam para mim, Renan, tem que falar de violência contra a mulher. Mas, em grande medida, boa parte da violência que acontece contra a mulher no Brasil, ela não é reportada. Tem 250 mil casos reportados por ano de violência contra a mulher. Mas, no mínimo, a gente deve ter uns 500 mil casos. Porque, por vezes, a mulher tem medo de reportar, ou se acostuma com uma cultura de violência no relacionamento dela. Nesse caso, a mulher não é também uma parábola para a população brasileira? Que a gente começa a aceitar que esculachem a gente, que batam na gente, que assaltem a gente no meio da rua, que matem nossos parentes. E aí você vai se acostumando. Você vai sentir, talvez isso seja parte de ser brasileiro. Como muitas mulheres em relacionamentos abusivos, talvez isso seja parte de um relacionamento. A gente naturalizou o absurdo. E o que nós estamos fazendo aqui? Agora eu vou falar igual os jornalistas falam, vamos conscientizar a questão do feminicídio, vamos. E vamos também tomar consciência da questão do homicídio, do infanticídio e todos os sídios possíveis. Vamos acabar com a cultura de morte no Brasil, indo para cima de quem está matando a gente. Não importa se essa pessoa seja branca, preta, homem, mulher, a gente sabe o padrão. Vai ser sempre um homem vagabundo matando todo mundo, de homem a mulher. O que nós seremos é um país de homens e mulheres que vão para cima deles e falar, esta é a vingança do povo. Você está fazendo mal para a gente, eu vou fazer mal contra você, até que você pare de fazer mal. Ou porque está preso ou porque está morto. Isso é meio simples. Alteramos as leis, resolvemos as nossas cidades. Todas as nossas cidades no Brasil estão feias. Feias. Não apenas mal cuidadas, mas nossas cidades estão favelizadas. Eu falo isso o tempo todo. A favelização faz com que você aceite o absurdo. E a gente aceitou o absurdo para todos nós. Cidades mal cuidadas,
pessoas vivendo sem água, sem esgoto. Vocês estão nos estados, se eu não me engano, das 10 piores cidades em fornecimento de água, 7 a 8 estão aqui na Paraíba. A questão do fornecimento de água aqui é um absurdo. Ainda assim, o presidente da Câmara dos Deputados é daqui da Paraíba. O interior da Paraíba. Mas o interior da Paraíba vive problemas ligados ao fornecimento de água. Eu não estou falando de saneamento básico, que é um luxo. Estou falando de água. E o cara é presidente da Câmara. O cara está nos mesmos escândalos de todos esses outros que eu descrevi. Então, quando a gente percebe a naturalização do absurdo, a gente percebe o quanto nós aceitamos ser uma porcaria de uma nação. E o peso para a mudança toda está caindo no ombro de vocês.